De volta para uma conversa de peso, hoje com a poetisa, literata, que mais, Renate? A dona de casa, cozinheira. Dona de casa, mãe, cozinheira, vó, eu nunca te disse isso, né? Não. Eu adoro cozinhar. E eu adoro comer, a gente fecha Mesmo? a dupla perfeita. Olha, então, por quê? Eu sempre gostei de cozinhar. Quando eu descobri que eu era melhor comendo, eu larguei esse negócio de cozinhar. Mesmo? Tudo certo. O pior é que eu tenho, então, 2 defeitos. Eu cozinho bem e como bem. Maravilha. Professora e diretora de escola também, né? Fui. Te aposentou há mais de 10 anos. Trabalhaste aonde? A minha primeira investida numa escola, eu fui trabalhar no antigo Wiesenthal, que hoje em dia já nem se chama mais assim, né? E na escola Anita Garibaldi, que era, eu acho que na época, assim, quase que a última da nossa municipalidade. Uma escolinha bem pequena, só tinha 2 salas de aula. Na época eu trabalhava em 3 turnos por falta de espaço e tinha um mega equipamento de uma cozinha com um fogão de 2 bocas e 25 canecas da Cersa. Essa foi minha primeira escola. Um belo inventário mesmo. Muito, assim, bem simples, né? Não tinha nenhum problema burocrático e essa foi a minha primeira experiência. Ela foi, eu acho que uma das mais ricas da minha vida, porque de uma casa de filha única, né? Assim, de um certo padrão, jamais. Não é nem a questão econômica, assim, a questão ambiental de não viver num bairro, nunca tinha vivido assim. Eu fui conhecer uma escola dentro de um mato de eucaliptos, que para chegar a gente atravessava o pontilhão do arroiozinho ali ao lado. Foi uma época assim, difícil, mas muito rica. Eu tive alunos, minha primeira turma era mista, segunda e quarta, era unidocente, e alunos já naquele tempo eles tinham às vezes até 14 anos na segunda série. Só que eram assim, heróis de briga, né, de conflitos. Então essa conquista foi muito trabalhosa, mas muito interessante para uma pessoa que na época era uma menina, né? Assim, nunca tinha enfrentado esse tipo de coisa, nem de bate-boca, nem de briga, nem de coisa. Imagina. E eu tive alguns alunos que quando brigavam de canivete no meio da rua. Então foi uma experiência bem interessante. Até na minha primeira experiência de escrever conto, eu fiz um mini conto, eu escrevi essa de que me marcou bastante deles, porque era um desafio. Eu era em agosto a 5ª professora da turma e as outras já tinham espanado porque não tinham fugido, porque realmente era uma turminha bem cruel. E ela foi assim, foi um cabo de guerra. Foi um cabo de guerra, né? Até que eles entenderam que, mesmo eu sendo magrela, loirinha e tal, eu tinha a garra de nem que fosse segurar um aqui por cima, assim, de vez em quando. Mas daí, temporariamente, o meu apelido era Juízo. Lá vem ela, e daí, sim. Mas foi, assim, uma experiência Tu domou aquela turma, Renate? Eu não sei se eu domei, eu acho que eu acabei... eles cansaram. Porque, assim, uma vez eles me colocaram um lagarto morto no capacho, e eles acharam que eu ia fugir. E eu peguei o lagarto, porque essas coisas eu não tenho medo. Eu tenho medo de outras coisas, mas não disso. Aí eu peguei o lagarto pelo rabo e fui largar ele dentro do arroio. Isso foi a primeira decepção, sabe aquele foi o primeiro. Aí a outra vez eles tiraram as dobradiças da porta e fecharam ela de novo. E quando eu abri para entrar, que a gente fazia fila naquele tempo com eles, né? A porta foi com tudo para dentro. E aquilo também não deu resultado. Aí uma vez um outro foi muito, porque eles eram uma criatividade que eu penso hoje em dia. Adorei as 2 primeiras histórias. Sabe assim? Aí então, aí uma vez eu abro, tudo escuro, mas por que escuro, né? Tinham puxado todas as cortinas e no que eu acendo a luz a cortina se mexe, imagina, sabe? Eles tinham prendido uma corujinha com as patinhas na basculante, assim, tá, e aí faz o quê? Né? Então a gente prendeu a tal da corujinha na cortina, tirou a cortina, levou a corujinha. Aí eles acabaram, sabe? Era muito desgaste. É muita criatividade para todo. E daí já era fim do ano, não tinham conseguido que eu fosse embora. E pronto. Você reencontrou essa gurizada tempos depois?
Alguns sim. Inclusive, naquele bairro, os meus alunos mais velhos, e que depois ao longo eu fiquei bastante tempo lá. Fui diretora depois lá, fiquei mais de 8 anos. E foi assim, uma época muito boa. E os meus alunos eram filhos do Arnaldo Reinhardt, que é o Reinhardt, foi meu primeiro pai conselheiro, presidente da PEMEN que eu criei naquela escola. Então, os filhos dele, que na época depois foram donos do mercado ali da Bartolomeu e tal, foram meus alunos, entre outros tantos que não eram, assim, aquele que era a antiga raia que tinha ali, que era proibido, né, corrida de cavalo em Novo Hamburgo, mas ali tinha. Então, dali era uma mescla. Eram pessoas... Onde é que era essa raia ali? Atrás do morro da Bartolomeu de Gusmão, ela segue até a Guia Lopes. Então, atrás daquele morrinho, sentido... Seria na Rondônia, né? Bem Rondônia, mas lá do aeroporto, lá do aeroclube, entre ali tinha um valinho. Então, ali tinha uma raia. Maravilha. Maravilha, Pois se parece assim, às vezes a gente conta coisa assim, daí eu me dou conta assim, poxa vida, mas nem fazem 200 anos ainda. Mas às vezes eu conto uma história de 4, 5 anos e ninguém lembra, não tem problema. Mas parece sim que a gente fantasia, né? Parece fantasia, né? Mas é que algumas coisas parecem surreais mesmo, e estão aqui tão pertinho da gente, fazem parte viva da tua memória. Sim, e eu pensei, eu me sinto feliz se eu olho, eu penso, eu construí uma história interessante, porque o Mundo Novo, naquele tempo, era só mato de eucalipto. E na minha escola, que eu fiz a inscrição para as pessoas do cadastro, para quem seriam os moradores do Mundo Novo, sabe? Então, assim, são coisas que nem todos têm, né? Tem assim, aí 6 mil pessoas morando. Então, essa eu sei como era e eu sei o que é. E eu participei por alguns motivos, assim, casuais, circunstanciais, mas que eu participei. Né? Sempre gostou de escrever? Sempre. Produzia muito literatura, muito se eu tivesse guardado, se eu tivesse guardado tudo que eu escrevia, eu teria uma reserva muito intensa. Mas assim, em função de sempre ter tido uma função, não vou dizer nem chefia, nem isso, mas aqui eu sempre fui gestor. Minha vida toda eu sempre fui gestor. E sempre tive essa voz de gato manhoso. Nunca consegui ter assim... Nunca fui imperativa, mas eu sempre fui preocupada com a comunicação e com as coisas. Então, eu achei na escrita uma forma de comunicação. Eu fiz uso da palavra de uma outra forma. Então, eu tinha o hábito do recado do diário, que era ao lado do nosso livro-ponto, e tinha um quadrinho que era meu. E todos os recados que eu dava em termos de disciplina, em termos de observação de horário, em termos de mudanças, eles eram escritos de uma forma assim, dizendo o que eu penso, sempre da forma, assim, o que eu sentia, mas... Tua vida é em versos, então? Eu não sei, mas eu tive pessoas que trabalharam muito tempo comigo e que depois que eu encontrei, depois que a gente se afastou, né, elas assim, eu adorava que todo dia se eu chegava, eu ia lá e lia o bilhetinho. Mas só tinha que perguntar, será que hoje o chapéu me serve? Será que é para mim? Então, sabe, são coisas assim. E ao mesmo tempo eu descobri que mesmo não me sentindo uma pessoa, não sei nem como dizer, autoritária, digamos assim, eu devo ter sido. Porque eu fui muito, assim, nossa trajetória foi com muito sucesso sempre. A gente sempre construiu, a minha equipe sempre foi muito legal. Eu tive pessoas que sempre trabalharam muito, que se dedicaram muito, sempre vestiram muito a camiseta. E por mais difícil que fosse, às vezes, o parecer de cada um, a gente era muito coeso na ação. Então, a escola, assim, ela foi modificada, ela foi ampliada, ela foi durante, que nem a minha outra escola, que foi na Rondônia, eu tive quase 20 anos. Mas ela, de uma escola bem pequena, ela se tornou uma escola grande, se fez desapropriação de terrenos, fez uma série de coisas. Tinha muitos projetos legais que talvez hoje em dia, depois de 30 anos, parece que se descobre a roda, e não ela já existiu, né? Mas
sempre foi bacana. E eu posso dizer assim, que em 30 anos de profissão, eu nunca me desentendi com alguém, muito menos da forma verbal. Então, assim foi uma coisa bem bacana. Mesmo tendo alunos de todos os tipos, desde lá até cá. E a nossa Alvales? A nossa Alvales foi uma consequência dessa coisa de escrever. Nossa, eu não faço parte dela porque não tem essa destreza toda, né? Mas eu digo nossa porque a gente acompanha, ela é curte, nossa, adora. Né? Não, mas ela é nossa porque ela agora, na quinta-feira passada, completou 27 anos de existência. Então ela é nossa. Novo Hamburgo tem. Às vezes a gente descobre que muito poucos sabem, mas que ela é a nossa tem. Associação Literária. Que é ela, a nossa Academia Literária, que agrega Vale dos Sinos e Caí, porque nós temos alguns até ela vai fora. até o Caí. É que nós tivemos ao longo do tempo vários integrantes que são fora, né? Então a gente acabou criando um novo estatuto de abrangência que permite que se aceite também. Agora a gente está pretendendo criar o escritor correspondente, que isso nós não temos ainda, que é um dos projetos. E eu sempre digo que eu comecei na Vale de trás para diante, né? Comecei trabalhando na reestrutura de uma associação que tinha sua tradição, que era consistente e que era exatamente acadêmica. E eu não tenho esse perfil, lastimo, né? Coitada da academia. Não pode botar fardão, então. Pois é, mas eu tô louca para colocar isso agora. Tô de trás para diante. Mas a gente fez uma busca de novas pessoas, agregamos bastante do número. Atualmente nós estamos num número até razoável, somos 25 fixos, mais os convidados, e temos regularidade de reuniões. E eu sou mais assim, como eu disse, eu preciso de muita gente, né? Tem que agregar. E eu penso que a academia literária, ela não pode ser hoje em dia só uma produção literária, ela tem que ser um promotor cultural. E com isso, também de várias experiências, se fez vários novos projetos. Então, hoje em dia a gente tem o Cult Café, né, que funciona uma vez por mês, nós estamos abrigados lá na Faivale, na Cultural, onde se convida um escritor, se criou e foi acrescentando ali, nós temos um composer do nosso entorno, sempre se convida um artista plástico. Eu tenho um menino que é músico, que é pianista, que é Almiro, que já está desde que foi, nós já tivemos agora 24 edições, então ele as 24 edições me acompanha ao piano. E a novidade, a brincadeira é criar agora, para o fim do ano, marcamos uma exposição que vai se chamar Cult em Cores e Seus Amigos. Olha. Então tem uma tela branca em cada cult e o pincel roda. Cada um que vai lá dos nossos convidados é convidado a fazer. Lá Então agora nós já estamos com 9 telas. É um espaço maravilhoso ali, um café gostoso, muito, um pianinho ali do e a lado. Elisandra é muito nossa Rafael, campainha. A menina né? lá também, a dona do café também, muito queridinha, assim, sempre. Então ali nós fazemos isso. Há pouco, nós estamos agora na academia dentro da academia, né? Eu acho que é um espaço, né? E aí até aí um convite, talvez, que eu possa deixar, que os nossos acadêmicos, o pessoal de letras, talvez tente conhecer um pouco melhor, porque nós trazemos edições diversificadas. A última que a gente trouxe o Benedito Saldanha, falamos sobre a rádio, sobre assim. Então, é um grupo pequeno, mas ele é divertido. E temos agora o quarto sarau da ginástica, que é a nossa parceira, que é o sarau Entre Amigos, fazemos a parte cultural e junto também, aberto a livre participação, né? A gente já está, nossa nova antologia deste ano já está no prelo, já vai ser lançada. São maravilhosas. Paz, essa foi dos 25 anos, Essa né? foi comemorativa aos 25 anos. Essa foi, nós temos uma sequência, né? Então, capa é uma parceria com os artistas plásticos locais. Todo ano um faz a gentileza de nos ceder uma capa que acompanha então a nossa edição. A deste ano já está pronta para ser lançada na Feira do Livro. Esse ano nós vamos ter a capa da dona Cristina Marquardt, que eu consegui. Essa é do ano passado. É um primor, né? O Seu Guido é uma
Parece uma fotografia melhor que uma fotografia, mais E colorida. é ponta de lápis de cor, todo ele. Mas eu já tenho capas com o Anderson. São quantos literatos que participaram aqui? A base é de 20 a 25. Como essa aqui foi a dos 25, nós colocamos 25. Então, e os outros Carmen Gomes, Celso, Chico Esperto, Flores, Cleusa, Danésio, Pacheco, Edilane Lopes, Luísa Moura, Vira Hoffmann, Francisco Teixeira, Jandira Weber, José Pires, José Souza, Julião Tesch, Elite Belinha, Lorena Antonetti, Luana Jennifer, Luísa Zimmer de Camargo, Lídia Keu, Marcela Azevedo, Mardilê Fabre, Maria Inês Daut, Marli Leire, Mayra Leie, Pamela Damian, Paulo Vargas, Renate Giegel, Terezinha Brandenburger, Zuma de Bem, WF aqui. Monte, cada um escrevendo algumas dessas páginas. Porque vários deles são autores individuais, que têm lançamentos, tem vários, tem gente aqui que tem 15, 16, 18 livros próprios. E todos convidados para essa exposição com Olhos d'Alma, exposição texto e imagem, com textos de Renate Giegel, fotos do Otacílio Freitas Dias. Renate me perguntou me comentou que não sabia como seria isso. E a gente não tem nenhuma dúvida que vai ser um sucesso, né? A gente espera que seja legal. De 18 a 29 de agosto, das 9 às 17 horas, na Pinacoteca Municipal do Albano Hartz. Isso. É a primeira investida. Pois é, com tanto trabalho, com tanta construção, com tanta criação, com tanta motivação. É a tua primeira investida individual, assim. Eu sempre... Estava devendo essa. Pois é que agora, depois de tantos anos de academia, de tantos anos de estar com os outros, de tanto assim, me deu uma vontadezinha de ter um livro próprio, sabia? Eu nunca pensei nisso, porque tem coisas assim que tu não coloca no teu foco, né? Sim. E o teu foco assim, sempre foi muito coletivo, a gente não tem nenhuma dúvida disso. Então, eu me sinto muito bem fazendo trabalhos assim, até sociais, porque sabe que além dessa minha parte toda, assim, eu ainda tenho um outro ladinho, né? Porque vai fazer 35 anos que eu faço parte de um clube de serviço. Do Lions, né? Do Lions, E que também eu acho, assim, que é o contraponto, né? É uma outra coisa que me O que é escrever para ti? Escrever para ti? Para mim, para ti. O que é escrever? Para mim. O que significa escrever na tua vida? Escrever, para mim, significa simplesmente eu registrar sentimentos, emoções e pensamentos que às vezes não tenho tempo, coragem ou oportunidade de dizer. Aí. Maravilha. Grande prazer conversar contigo. Obrigada. Pra mim sempre também. És muito bem-vinda, né? É um orgulho dentro dos nossos telejornais, da nossa programação. E hoje eu tive o prazer aí de conversar com essa queridíssima gestora vianense, né? Isso é muito chique. É muito chique. Mas eu te agradeço, viu, Rodrigo? É um prazer estar aqui contigo. Fico muito feliz que tu tenha me convidado. E espero que tu tenha gostado da entrevista tanto quanto eu. Espero que as pessoas tenham gostado, com certeza vão gostar. Tomara, né? A gente não quer roubar o tempo de ninguém de uma forma não prazerosa. Hoje, com a literata, poetisa, Renate Giegel, presidente da Alvales. Continuo agora com a programação da nossa Vale TV e da nossa rede comunidade de televisão.